Primeiro, a gente tem que contextualizar o que é especismo, né? Especismo, para a gente, tanto para os dois coletivos, é um sistema de dominação, né, que foi instituído, foi sendo construído na história da humanidade, mas ele teve uma potência com o advento do capitalismo moderno, né, essa dominação com a Revolução Industrial, que foi a dominação. E dominação não é a morte propriamente dita, não é a morte de um indígena para um bicho preguiça, por exemplo. É a dominação. Isso tem total, bruta diferença de uma espécie dominando outra. E para nós, na reflexão do especismo, quando uma espécie ela se acha no direito, né, de dominar outra em larga escala e se torna um pensamento hegemônico global, ela abre brechas para que dentro da própria espécie haja dominações. Então, para a gente, por exemplo, a dominação de gênero, né, está muito ligada com o especismo também. Né? Tem um livro que se chama A Política Sexual da Carne, né, a Carol Adams, que é uma intelectual que faz essa relação. O livro dela foi traduzido nos anos 70 e já é uma teoria muito forte, quase clássica. Então não é uma coisa nova, não é uma coisa que nós estamos inventando. E o que a gente quer colocar hoje é fazer um contraponto, uma terceira via, porque nos é apresentado um veganismo de mercado, né, em que você disputa grandes corporações, e eles acreditam que dentro do capitalismo tem como tratar os animais bem, essa indústria, e aí tem até pessoas que são neoliberais, veganos, tem até nazistas e fascistas veganos, porque é uma luta só pelos animais. Não considera o especismo como uma dominação também entre a própria espécie. Mas também outra proposta que a gente vê, que é uma proposta do boicote simplesmente, né, das ações individuais, um veganismo de estilo de vida, um veganismo que está muito atrelado à estética, né? E nós apresentamos nesse texto uma terceira via, que na verdade é um antiespecismo de horizonte estrutural, que tem a ver com uma análise materialista da realidade, da luta de classes e das esferas de dominação. Essa ideia que o veganismo de mercado nos dá, né, e muitas ONGs e ativistas que são liberais e neoliberais, que na narrativa histórica que eles fazem, a sociedade especista, tanto a esquerda quanto a direita, apresentaram um discurso, né, uma narrativa especista durante a história, e que foi rompida lá com o nascimento, em 1944, do termo vegano, né, por ativistas que não estavam ligados a nenhum tipo de política, eram uma libertação em prol dos animais, não tinha a ver muito com nenhuma tendência política. Mas, estudando, né, embora não tenha o nome veganismo, estudando outras performances, outras propostas, né, em prol dos animais, a gente vê que essa narrativa é falsa, né? Embora não tenha o nome vegano, uma das primeiras propostas que levou tanto essa questão animal, né, dentro dessa análise de outras dominações de esquerda, foi o militante Elisée Reclus, né? Ou seja, não é que nem fala, o veganismo não era uma coisa, a questão animal uma coisa pós-moderna, uma coisa depois do maio de 68. Elisée Reclus já tinha falado dessa questão em 1897. O texto dele está traduzido em PDF, se chama Anarquia e os Animais. Ele era um militante da Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Fundou o socialismo libertário, o anarquismo. Então ele não era qualquer militante, não era um militante com certeza pós-moderno, né? Foi um teórico da Comuna de Paris e tudo mais. Então, para ele, nesse Anarquia e os Animais, o que ele fala? Ele era um geógrafo, ele foi muito importante porque ele viajou, né, para a América do Sul, ele viu como vários indígenas estavam se comportando diante dessa questão e a diferença que estava acontecendo na Europa. E quando ele volta para a Europa, ele fala de como uma alienação da alimentação, junto com a Revolução Industrial, estava acontecendo também com os trabalhadores. Isso fazia com que essa produção em massa de carne e derivados
fazia com que, desde a Revolução Francesa, os trabalhadores se distanciassem, né, dos animais, da natureza. Teve um distanciamento, um deslocamento. Então teve, para ele, nesse texto, uma objetificação dos animais a partir da Revolução Francesa, tal qual nunca mais houve antes, né? Então, embora, por exemplo, a pecuária, né, tenha nascido um pouco antes ali do Egito, foi para ele, no advento da Revolução Industrial, no capitalismo moderno, em que o especismo ganhou, assim como o machismo e outras relações, um caráter nunca visto antes, né? Então, para ele, a análise de que a questão animal tinha que ser colocada para os seus companheiros que queriam destruir o capitalismo e o Estado Nacional era bastante importante. Outra questão é que ele coloca, e ele adivinhou muito certo, que os hábitos alimentares refletem em outras práticas violentas da sociedade. E ele diz assim, tem um trecho que ele diz que não é fácil saber qual continente vai começar as guerras nacionais, olhando como eles matam, né, outros seres que eles acham inferiores. Então, para ele, as guerras nacionais que iriam eclodir tinha muito a ver com esse hábito de sangue, né? Ele fala, sangue chama sangue. Então, ele faz essa associação que foi bastante importante dentro do movimento operário, que foi a primeira, né? Mas tiveram outros também, né? Para quem tem esse argumento que veganismo é pós-moderno. A Maria Lacerda de Moura era vegetariana, com certeza ela não é pós-moderna. José Oiticica, que foi um militante que participou da insurreição anarquista de 1918, era vegetariano, e para ele era uma questão também da alienação. Ele fala muito da alienação do trabalhador comendo sempre as mesmas coisas, né? Comendo embutidos, comendo essas questões. Então ele já anunciava um pré-soberania alimentar, que hoje o MST fala bastante. Ele falava do trabalhador plantar sua própria comida, né? Sair desse espectro industrial, que a gente fala bastante. Então teve essas questões. E aí foi se construindo, né, uma vertente do veganismo com todas essa origem. Foi se construindo um movimento que a gente fala que é um veganismo abolicionista, né? Que tem ali depois, né, da ascensão novamente do anarquismo depois de 1970, que tem como frente o Animal Liberation Front, né, que tem algumas referências anarquistas, autonomistas e de ação direta, que fazem bastante essa associação entre capitalismo, né, e aprisionamento de seres, né? E eles batem muito na tecla, tanto o Animal Liberation Front quanto os abolicionistas, de não considerar, né, não considerar qualquer ser como propriedade. É isso que a gente bate na tecla, né? Quer dizer, nem seres humanos, nem qualquer outro ser, animal, mesmo vegetal, pode ser considerado um tipo de propriedade. Isso que foi colocado, né, para eles, que eles falam no liberalismo e neoliberalismo, que a gente acha que tudo é uma propriedade em nossa volta. Então, quando eles fazem a ação direta para libertar galinhas, né, em matadouros, que eles faziam na Inglaterra, e fazem até hoje, né, em outros Estados Unidos, bastante forte na Alemanha também, Austrália, falando dessa relação de escancarar através da ação direta que esses seres não podem ser considerados propriedade. Se você considera propriedade um ser, né, novamente remontando ali o Elisée Reclus falando do capitalismo e da Revolução Industrial, você tenta cercar ele de alguma forma, né? Não é à toa que o capitalismo surge com cercamento de terras na Inglaterra. O cercamento, né, o aprisionamento e a dominação que vai estar em torno disso. E é bastante estranho que hoje o debate, né, que tenha ganhado é esse veganismo de mercado, né, que fala da disputa das multinacionais, por exemplo, que celebra um hambúrguer caro de R$20 da Nestlé,
né? E a gente sabe que quem é vegano há muito tempo, né, vegetariano, que esse debate foi trazido, né, por punks do 1980, ou seja, teve essa origem bastante, né, bastante reivindicativa, né, falava também de outras dominações e também do feminismo, né? As meninas podem falar melhor no debate, mas outra frente bastante importante que disseminou, na verdade, o veganismo no mundo inteiro, né? Ainda mais no Atlântico Sul, foi, né, o feminismo. Tanto não só o livro lá da Carol Adams, A Política Sexual da Carne, mas várias militantes, né? Hoje em dia tem a Angela Davis, que é uma militante bastante conhecida, todo mundo reivindica ela por ser uma feminista negra, mas não o veganismo dela, que para ela é muito importante, é anticapitalista, né? E nem o socialismo dela, ela faz todas essas conexões, né? Entre raça, classe e gênero, mas também espécie, em várias entrevistas. Então, na verdade, também o veganismo no Brasil foi trazido por feministas, né, e por punks, né, essa é a origem desse debate e está sendo disputado. Então, quando alguém de esquerda, né, que a gente pega muito falando que é um debate pós-moderno, que foi trazido por essas empresas, por essas ONGs, é parcialmente verdade, porque na verdade ele foi trazido por essa historicamente falando, as fontes dizem, né, por esses grupos, né, feministas e punks, né, no final dos anos 80, Stray Edge, movimento Stray Edge também, que faziam tanto essa conexão, tanto os Stray Edge na questão ali bastante próxima do anarquismo, mas também das suas próprias questões ali, também da abstinência e de um corpo para pensar melhor, mas também o feminismo fazendo essa relação da dominação que faz entre os animais, né, e das mulheres, né? Elas falam até nesse livro que sempre as fêmeas são vistas como, pela sociedade patriarcal machista, como um objeto a ser considerado de exploração, reprodução. Isso está ligado ao feminismo, né, ao patriarcado e ao especismo, né? Porque a produção de leite, por exemplo, e a produção de ovos está muito ligado à mesma teoria da reprodução, né, de sociedades, por exemplo, patriarcais que usavam a mulher também para reprodução. Então ela faz esse paralelo importante que feministas fizeram a trazer aqui no Brasil também. Não vai convencer nenhum trabalhador, sabe, a se tornar vegano, porque ele vai ter, tipo, nossa, uma opção de hambúrguer no mercado, sabe? Foda-se. E a gente tem essa... Com o consumo no geral, a gente tem essa relação, só que tipo, com a alimentação é muito mais forte, porque todo mundo precisa se alimentar, mais de uma vez por dia, entendeu? E a gente não sabe de onde que vem nossa comida, como que ela é feita, sabe? Eu trato o veganismo como uma coerência política, porque não é só a questão de alimentação. Tem o trabalhador também que está perdendo o braço no frigorífico, tem o trabalhador que come nuggets e acha que é frango, só que é pintinho triturado, que é o resto da indústria. Tipo, a gente precisa levar informação para essas pessoas, elas não sabem o que elas estão consumindo, não sabem que, tipo, uma salsicha é 15 minutos a menos de vida, né? Enfim, eu acho isso. Enquanto tem o pessoal do veganismo puro, tratando o veganismo como se fosse só pelos animais, também tem o outro veganismo liberal e que a gente está disputando os dois e que é importante que as pessoas de esquerda entendam que o veganismo não é consumo individual, que o veganismo faz parte de um projeto revolucionário, uma sociedade mais justa para todos. E simplesmente falar para eles não comerem, né? Sempre o não para o trabalhador é ruim, não faça isso. Nenhum trabalhador, né, durante a história abraça anteprojetos, e a esquerda só tem anteprojetos hoje em dia. A gente, na verdade, tem que anexar a classe trabalhadora projetos de uma sociedade nova, né? Que tenha o que a gente fala, a ecologia social, né? O ecossocialismo. Ou seja, que eles possam ver qual é a alimentação de verdade a partir de lutas de terra e lutas de moradia, né? Que a gente incentive hortas comunitárias, a produção de alimentos orgânicos,
né, nessas ocupações, nesses movimentos revolucionários, né, que nos movimentos sindicais, eu sou um militante sindicalista, esse debate possa ser feito para as categorias dos profissionais, quer dizer, sair da alienação da alimentação, os embutidos que os trabalhadores comem. E também não pode ser um debate para posterior, não pode ser um debate pós-revolucionário. A gente concorda que só vai mudar as relações animais numa sociedade após a revolução, após as tomadas dos meios de produção. A gente considera isso certo. Só que essa sociedade só vai saber, né, como gerir, certamente, uma natureza, né, a partir da ecologia social, a partir do veganismo popular, se isso for colocado, né, dentro do espectro revolucionário da classe trabalhadora, para que na hora que ela faça a revolução, ela coloque esse projeto em vigência. Então, não é uma ideia de uma minoria ativa que vai colocar depois. Ela tem que ser prática já da classe trabalhadora para que eles façam isso de maneira estrutural, né, na sua tomada dos meios de produção e na tomada de terra.